Sejam bem-vindos, estamos de volta para mais uma edição de Especial Autárquicas. Vamos continuar com este ciclo de entrevistas no âmbito das eleições de 26 de setembro próximo, sendo que desta feita contamos em estúdio com a presença de Carlos Rafael Pereira, candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de Madalena Bezelga, que nos irá acompanhar durante os próximos 50 minutos, altura em que iremos conhecer as ideias e projetos para os próximos 4 anos, isto em caso de vitória da sua candidatura, assim como um olhar para a atualidade desta freguesia do concelho de Tomar. Feita esta introdução, começo então por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe a pronta disponibilidade para estar connosco, e esta é a questão com que marcamos o início destas entrevistas. Pedir-lhe para que nos explique as razões pelas quais aceitou este desafio, passa a expressão, para se chegar à frente. Olá, boa tarde a todos. Caros fregueses da freguesia de Madalena e Bezelga, em particular. Em relação à candidatura ou aceitar a proposta para me candidatar à Junta de Freguesia da Madalena e Bezelga, havia sempre a questão de agora não é a tempo, tenho outras atividades, não tenho disponibilidade, e efetivamente continua tudo na mesma. A conclusão é que eu cheguei é que nunca irei ter tempo, portanto acabei por aceitar o desafio. Era algo que me deixava curioso e que eu tentava sempre estar inteirado do que se efetuava e se realizava na freguesia, o porquê de determinadas decisões, e desta vez tentei estar mais próximo da decisão, quem sabe até decidir em nome da minha freguesia. Avança sendo que tem o apoio necessário para dar este passo, como é óbvio, senão não avançava, digo eu. Sinto que há uma necessidade, sinto que vou tendo e vai havendo demonstração de apoio à minha pessoa, à minha lista, às ideias, ao que nós pretendemos levar de novo à freguesia. Penso que tem a ver esse apoio, e o mais importante é estarmos disponíveis também para ouvir o que os nossos fregueses têm para nos dizer e o que carecem, e para estarmos disponíveis para colaborar. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: vamos ter uma novidade, qualquer que seja o resultado das eleições, vamos ter uma novidade na Madalena Bezelga, uma vez que o atual presidente não irá recandidatar-se, por isso essa novidade irá ser sempre um facto. Mas o facto, passa a redundância, de Arlindo Nunes não se poder recandidatar, dá-lhe mais confiança numa eventual vitória ou não? Há sempre a possibilidade da vitória. É lógico que se fosse contra o Sr. Arlindo, é uma pessoa com provas dadas, é uma pessoa que tem feito bastante pela nossa freguesia, apesar de haver algumas coisas que poderiam ser feitas de forma diferente, mas é sempre assim, cada um de nós tem a sua opinião e a sua ideia de como as coisas poderiam ser geridas. De qualquer forma, foi uma altura que eu achei que era importante estar disponível para a minha freguesia. E, efetivamente, a não candidatura do Sr. Arlindo poderá favorecer uma eleição, mas de qualquer forma estou sempre disponível para a minha freguesia, para ajudar no que puder e, quem sabe, liderar. Muito bem. Nestas eleições, principalmente as eleições autárquicas, costuma dizer-se que as pessoas, que a população elege os cabeças de lista, os candidatos, e não votam muito pelos partidos. Permita-me aqui perguntar-lhe como é que nasceu esta sua ligação à Madalena Bezelga, um pouco da sua história com a freguesia. Já tem alguns anos a minha relação com a minha freguesia. Nasci e vivi praticamente quase toda a minha vida na freguesia de Madalena Bezelga. Estive ligado em algumas partes ao associativismo, em diversas associações. Trabalho e resido, não trabalho na freguesia, mas presto serviço em parte na freguesia, resido na freguesia da Madalena, e pronto, foi a freguesia que me veio crescer. Sempre tive uma relação muito próxima com a minha freguesia, além de ter familiares, tanto o meu pai se ter candidatado já ter, desde miúdo que acompanhei estas andanças das candidaturas à Junta de Freguesia, à autarquia,
e sempre tive uma proximidade e uma curiosidade em participar também. E neste momento achei que talvez fosse uma altura de apresentar algo diferente, de poder apoiar esta minha freguesia, que tanto tem para oferecer e que por vezes não é tanta necessidade, se calhar, de fazerem algumas coisas, porque tem já muitas coisas, muito de bom feito, mas se calhar a divulgação e a divulgação num todo, como sendo a representação da nossa freguesia num todo, não está a ser divulgado, e acho que era uma mais-valia para tentar combater alguns dos problemas que estão a surgir, que surgem na nossa freguesia e no nosso município, em particular na nossa freguesia, que teve uma diminuição abrupta da população na última década. Muito bem. E esse será efetivamente também um dos temas que iremos abordar nessa entrevista. Por falar em freguesia, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer esse território, como é que descreveria a Madalena Bezelga? É uma freguesia muito extensa. São 45 km quadrados. Só de imaginar ir de uma ponta à outra é um feito conseguir percorrer tudo, mas é enorme e exige muita proximidade, exige muito trabalho. Também tem uma população, 3.000 habitantes aproximadamente. Também é uma população, também é a segunda freguesia maior do concelho, não é? Tirando a da cidade, é a maior freguesia. Tem, a nível cultural, tem diversos espetáculos, tem os bons sons, tem o Comendatio, são tudo atividades, festivais que de dimensão nacional e internacional até, que todos localizados na mesma freguesia, que é impressionante, não é? Acho que é de louvar. Temos grupos de teatro, temos o grupo de Sensolos, temos o grupo de São Silvestre, mas pronto, o de Sensolos tem mais historial, mas também temos teatro, temos a nível cultural, desportivo também, temos o futebol de praia em Porto Mento também, que está a divulgar uma modalidade que está a ganhar expressão no país, e temos uma referência no nosso concelho, somos únicos. Temos muito por onde pegar em termos de freguesia, só nas ofertas. Depois temos a oferta de infraestruturas com o IC19, com o IC9, com a A13 na outra extremidade da freguesia. Temos uma linha férrea, temos o ramal Tomar a percorrer a quase grande parte da freguesia. Temos a linha do norte também, com diversos apiadeiros ao longo da freguesia. Temos uma zona industrial que precisa de ser estimulada e promovida também, que é uma grande oferta e poderá ser um grande polo de empregabilidade, além do que já é, mas tem muito potencial para crescer em termos de empregabilidade. Isso são tudo fatores que poderão ajudar a fixar mais população à nossa freguesia. Temos a fibra, temos dos melhores eixos de fibra a nível de fibra óptica, em termos de internet e de serviços, é das melhores do país, feita atualmente. Está fresquinha, está a funcionar bem por enquanto. Pronto, isto são coisas que sempre vão evoluir, mas é importante, por exemplo, para quem está em teletrabalho, poderá ser uma vantagem para se fixar na nossa freguesia, tendo esta potencialidade em termos de fibra óptica, por exemplo. São só alguns dos pontos. Muito bem. Essa apresentação leva-me a outra questão, e até por ter sublinhado efetivamente a dimensão territorial desta união de freguesias. Voltando ao passado e imaginando o futuro, consegue agora perspectivar Madalena e Bezelga novamente separadas, ou já não faz sentido? Isto para quem defende que essa desagregação seria mais benéfica, até tendo em consideração a dimensão desta união de freguesias, defende ou não que pudéssemos voltar a esse passado? Complexo. Sim. Em termos de dimensão, gerir uma freguesia mais pequena seria mais fácil, mais prático, mas tendo a dimensão que tem, acho que tem mais relevância a nível do município. Termos uma freguesia desta dimensão, somos preponderantes, acho que somos o motor também da própria economia do concelho. Não é estar-me a pôr em bico dos pés, mas começando pela zona industrial e toda, desde dos vinhos, dos produtos agrícolas que temos. Temos diversas indústrias que são um polo de referência a nível do município em si, e a zona industrial até a nível distrital. É uma relevância.
a separação entre as duas freguesias, penso que teria poderia ter uma vantagem por terem geografias diferentes, mas acho que acabava por não beneficiar. Acho que o conjunto, acho que unidos somos mais fortes e acho que deveria-se manter a união, acho que em benefício de todos. Agora, se há pontos a sondar, se há uns lados que são mais beneficiados que os outros, isso haverá sempre, e principalmente os extremos vão sempre achar que merecem mais, e é bom que assim seja, porque têm que fazer prevalecer os seus pontos de vista, mas continuo a achar que a união é fundamental. Tudo bem que não penso que havia outras freguesias que poderiam beneficiar com a união, não tanto esta aqui em particular, mas já que estamos unidos, vamos trabalhar em conjunto e fazer revelar o melhor que as nossas freguesias têm. A nossa. Exatamente. Muito bem, muito bem. Avancemos então nesta entrevista e agora perguntava-lhe o seguinte: é o rosto desta candidatura, é o cabeça de lista desta candidatura, mas consigo tem uma equipa com a qual, se vencer, irá trabalhar nos próximos 4 anos. O que é que nos pode dizer desta equipa? Que qualidades é que procurou em cada uma das pessoas que o acompanha? Pronto, a lista foi sendo construída, é diferente das listas anteriores. Em termos de composição, tentei introduzir pessoas novas que não estavam ligadas à política. Um dos problemas da política também, acho que acabamos por não ter renovação. Sim. E quanto mais pessoas estivermos envolvidas no mundo político, acho que beneficiamos todos. Não nos limitamos à ideia de um grupo restrito de pessoas, mas damos maior abrangência a ideias diferentes, pontos de vista diferentes. As pessoas que escolhi efetivamente pela possibilidade, sendo cabeça de lista e sendo liderando a freguesia, fui buscar pessoas que já estavam presentes na Assembleia anterior, conhecem o funcionamento da Junta, têm já a noção do estado em que certos pontos de vista estão, e são pessoas com quem eu me aconselho também para me inteirar do funcionamento da Junta. Tem outras pessoas que também estão mais ligadas ao funcionalismo público, também conhecem a parte do funcionamento interno, que é importante. Tem outras pessoas mais ligadas umas ao desporto, tem pessoas ligadas também à informática, que também gostava, que era um ponto que eu acho que faz falta também na freguesia, haver uma página de divulgação, algo que fosse atualizado com regularidade. Tem pessoas também ligadas à informática que me poderão dar ajuda nesse sentido e poderão informar. Tem pessoas ligadas também à parte social, que têm alguma relação não oficial, mas sim, têm algum envolvimento, e foram pessoas com quem eu fui falando e fui despertando, não, olha, esta pessoa, esta maneira de pensar, estas ideias novas seriam interessantes. Tem outras ligadas ao associativismo, tem um grupo de pessoas de diversas áreas que eu espero e tenho-me aconselhado com eles também para apresentar as ideias, formular as ideias, as nossas ideias para esta candidatura e depois para a liderança da freguesia. Sentiu dificuldades nestas abordagens? Ouviu alguns nãos? Sentiu que as pessoas estão a ficar, não de costas voltadas para a freguesia, mas um pouco para a política, que isto tendo em consideração, se calhar não muito a política local, mas a política mais de âmbito nacional? Pronto, sentiu essas dificuldades e como é que as explica? Se é mesmo aqui algum descontentamento das pessoas para com a política? Ou então uma simples falta de tempo? Houve tudo. Houve pessoas que eu abordei, que já conhecia de algum tempo estarem nas andanças e diziam, estou saturado, estou cansado, e eu entendo, e pensei, bem, também é verdade, vamos renovar, vamos remodelar isto. Em relação aos nãos, houve nãos, se calhar não é politicamente correto mas pronto, houve pessoas que profissionalmente, por ligações que têm, acharam que a sua posição e na candidatura devido às cores, apesar de, como disse, na freguesia olha-se mais à pessoa, espera-se que se olhe mais à pessoa e não tanto à cor em si, mas havia pessoas que tinham receio devido à sua posição, devido às diferenças de cores, que isso poderia afetar uma coisa, apesar de sermos todos munícipes do mesmo concelho. Pronto, eu aceitei, acho que é normal haver receio.
Em relação a outras pessoas, como é um poder local, não senti tanto esse afastamento em relação ao ser político, mas reconheço que é corajoso aceitarem envolver-se numa lista. Nos tempos que correm, na imagem que os políticos têm em geral, acho que é corajoso aceitar uma proposta e um convite destes. Fiquei lisonjeado pelos sims, e eram pessoas que eu fazia questão de ter, e a maioria aceitou, e fiquei satisfeito pelo sim. E os nãos, alguns já eram de esperar. Pronto, era como têm posições que não querem sensibilizar, eu entendo perfeitamente. Simplesmente solicitei, são da freguesia, espero que estejam disponíveis para a nossa freguesia, mais dispostos ou não, onde colaborar, e acho que é o importante, é todos trabalharmos em conjunto, a freguesia é todos nós, portanto, independentemente das orientações, das cores, acho que o objetivo é a nossa freguesia primeiramente, e acho que é para isso que estamos a trabalhar em conjunto. E não levei a mal os nomes. Não foram muitos, felizmente, mas não levei a mal, entendi perfeitamente. Não vou julgar a competência, tendo em consideração a idade de cada um, mas quando me fala em renovação, acredito que foi a intenção de ter junto a si o maior número de jovens possível, até tendo em conta o futuro da freguesia. Tem esse número de jovens que desejava ter na sua equipa? Pronto, havia mais jovens que gostava de envolver. Acho que é importante, como estava a dizer, a imagem que a política tem a nível nacional, eu acho que também é uma falta de renovação. Afastaram sempre os jovens da política. Eu sinto isso, e a minha candidatura é também uma forma de me inteirar mais próximo, porque eu, não estando diretamente lá dentro, acho que sai pouca informação cá para fora. Quem está de fora não está muito a par, tem que estar, mesmo estando interessado, não há uma divulgação do que se faz em geral. E leva também ao afastamento, porque há um desconhecimento, que se pode participar, que se pode intervir, e tentando chegar mais jovens, pessoas que podem ou não continuar nesta senda, neste caminho, para já estão a trabalhar e vão trabalhar pela sua freguesia, mas poderão evoluir e continuar envolvidos e ligados à política, que é importante, e é importante rejuvenescer, porque isto é geracional. E se temos sempre a mesma geração, não deixamos entrar as outras, as decisões nunca são tomadas de acordo com as gerações vindouras e em função destas. Portanto, acho que é importante a renovação, e tentei ter isso em mente na escolha das pessoas. Tentei equilibrar, mas acho que importante era o valor e, ao mesmo tempo, também trazer sangue novo à política. Apesar de ser gestão local, mas não deixa de ser uma introdução. Muito bem, então permita-me falar desta questão relacionada com os censos, dados preliminares, censos 2021, aqui recorrendo à cábula. A Madalena Bezelga perdeu 14,1%, há aqui uma descida de 3.990 pessoas para 3.426. São números ainda preliminares, mas o que é que estes números lhe dizem? Voltamos à questão. São dados preocupantes, porque metem em causa o funcionamento da freguesia num todo, começando pelas escolas, porque se não houver população, principalmente jovem, não houver crianças, é difícil manter as escolas em funcionamento, porque não há crianças para as frequentar. Depois é preocupante também, porque é uma diminuição de valor num todo na freguesia. E é importante tentar contrariar este valor, porque esta queda, que já não é de agora, já não é só desta década, mas já vem da década anterior, a continuação da diminuição. E acho que é importante uma freguesia com tanto valor, tem tanto potencial de fixar pessoas. E era importante encontrar soluções e formas de conseguir fixar essas pessoas. Na minha geração e na geração anterior, em termos de fixação de jovens, poucos são os que se mantiveram na freguesia, foram para as freguesias limítrofes, outros foram para meios urbanos onde há emprego. Pronto, é importante trabalhar e melhorar estas características a nível de freguesia, para tentar fixar os jovens em particular e a população em geral na nossa freguesia, quer pelo tentar melhorar as ofertas de emprego, estimular junto à autarquia para que haja
um aumento e haja um estímulo à zona industrial de Madalena e Bezelga, para que possamos ter mais empresas a fixar-se e trazer mais emprego à nossa freguesia. Precisamos também de manter o apoio nas escolas para que, nesse entretanto, que elas se mantenham abertas para dar local para os pais poderem colocar as suas crianças, manter os ATLs também, prolongar os horários para que possam trabalhar mais descansados. Permita-me esta questão. Estes números, falando desta perda de população, estes números podem de alguma forma ser invertidos, ou aqui inverter esta tendência apenas com políticas de uma junta de freguesia, ou é aqui necessário que mais alguém seja parte interveniente? É lógico que a autarquia tem que participar nestas. As ideias podem vir da junta de freguesia, mas terá que haver a colaboração da autarquia, e é uma preocupação, pelo menos da candidata do PSD, com quem tenho dialogado mais. É uma das preocupações que há para a freguesia, para a freguesia e para o concelho em geral, e para a freguesia em particular, é trabalhar na fixação de população e tornar o concelho e a freguesia mais aprazíveis à fixação de população e revelar todo o potencial que nós temos, em particular a nossa freguesia, claro. Mas há uma preocupação conjunta e terá que sempre haver uma participação da autarquia nessas medidas. Há medidas que podem ser feitas pela própria junta de freguesia. São pequenas coisas simples que podem promover a freguesia e que são feitas até noutras localidades, desde do incentivo, do apoio à natalidade, por exemplo. É uma coisa simples, não é um simbólico, mas mostrar que estamos lá. Estamos a falar de um apoio monetário? Por exemplo, um apoio monetário de acordo com os nados na freguesia, por exemplo. Serão tudo medidas que pode ser a junta de freguesia por si tem autonomia para fazer, mas as de fundo, a criação, por exemplo, da área de reabilitação urbana de Sensolos foi fundamental. É fundamental para dinamizar a renovação das habitações e criar mais fogos para a habitação, mas poder alargar a outros locais da freguesia que também estão muito debilitados e que também podiam ter potencial para melhorar a habitabilidade e o número de habitações disponíveis, porque também é preciso haver para essa população se fixar. Isto será tudo um conjunto, não basta uma medida para conseguirmos fixar pessoas, terá que ser tudo num conjunto. Como tinha referido há pouco, tanto do ATL prolongar, os OTLs, pronto, é uma das coisas, a ocupação dos tempos livres de verão, por exemplo. Tenho falado com diversos residentes na freguesia e não têm onde colocar os filhos, não há atividades. Uma pessoa que está a trabalhar, que não tem férias naquele período, durante o período letivo precisa de um espaço para a criança também evoluir, continuar a evoluir, se sentir integrada e para poderem estar a trabalhar mais focados e descontraídos. Isso são tudo fatores que podem ajudar a fixação. Isso seria uma colaboração também quer da junta de freguesia, mas com as associações, por exemplo, da freguesia. Não ia implicar diretamente a autarquia, mas se houvesse colaboração da autarquia seria benéfico. Mas em geral é lógico que a autarquia, com maior poder e mais próximo, terá que ser influente, mas são medidas que vão ser tomadas em todo o município, eu calculo, porque a perda, como vimos nestes censos, não se cinge a nós, mas é extensível a todos. Ainda há pouco, e tem falado de todo o potencial da freguesia de Madalena Bezelga, nomeadamente do conjunto de estruturas que o território tem ao dispor. Este potencial, todas estas estruturas, têm sido devidamente aproveitadas no decurso dos últimos anos, ou o que é que aqui tem faltado? Todas as estruturas... Estamos a falar de zonas industriais, as próprias vias de comunicação que atravessam a freguesia. Há aqui alguma forma de rentabilizá-las um pouco mais? Pronto. Sim, a zona industrial é um ponto a rentabilizar a possibilidade do alargamento, de criação de novos lotes, a resolução de certos problemas, pontos que estão em litígio, de terrenos que não estão ao uso e que podem reverter a favor da autarquia. Em relação às vias de acesso, penso que as vias estão, de momento, não estão muito mais, já houve alturas em que estiveram bem piores, mas é algo que carece de uma manutenção constante.
portanto agora estão ótimas, daqui a algum tempo vamos ver. É lógico que depois temos o saneamento básico, que é outro ponto que também tem que ser conjugado com a realização e a recuperação de vias, não estar a recuperar vias sem levar em consideração a colocação de saneamento, a renovação da rede da distribuição de água também é um ponto. Já agora que estamos a mexer, mete-se tudo, é de aproveitar, e quem fala nisso também possibilidade de calhas técnicas, mas isso já seria algo da autarquia a decidir. Já agora, saneamento, tem noção do que é que falta na freguesia? Estamos a falar de um concelho com uma taxa muito aquém daquilo que era desejável, e a freguesia? Pronto, eu não tive, mas já tive várias vezes na lista e já tive debates com presidentes da autarquia na altura, e chegavam a ser definidos a colocação de saneamento pelo número de contadores de água. Eu disse, não seja por isso, por 4 contadores resolvíamos a situação e fazíamos o saneamento. Se calhar a forma como é feito o saneamento não está adequada, porque quer dizer, pelo menos não esteve. Sim. Agora poderá vir a ser reformulado, mas normalmente era dependente do número de contadores de água. Não levava em consideração se era necessário repavimentar a via, não levava em consideração se era necessária a renovação de fornecimento de água, porque acontecia fazer o saneamento, porem asfalto novo, partem para fazer saneamento, as coisas não eram conjugadas. E será uma coisa que é importante haver a conjugação, mas ao longo de toda a freguesia há locais que têm já o saneamento implementado, há outros em que passa o coletor principal, mas não há, os coletores secundários não estão instalados, alguns que até não seria complicado de executar, mas não há interesse, ou não há vontade, ou dá trabalho, e alguns não. Penso que haveria simplicidade em resolver, mas dá-me a impressão que não há vontade. Também entendo que estão à espera dos subsídios europeus para, mais uma vez, fazerem desta vez, reporem o saneamento em todo o município. Vamos estar lá a trabalhar. A freguesia é uma freguesia grande, somos uma junta de freguesia, mas queremos fazer alguma intervenção a nível da autarquia para que não se esqueçam de trabalhar de não voltarem a perder os subsídios europeus para a colocação do saneamento. Um candidato à presidência de uma junta pode prometer que, por exemplo, nos próximos 4 anos, prometo que na minha freguesia a taxa de saneamento irá ser superior. É uma promessa válida que pode ser feita por um presidente de junta ou não? Nesses módulos não é nada de complexo, mal seja que não vá ser superior. Mas efetivamente pode dizer, mas não será da exclusiva responsabilidade ou autonomia de um presidente de junta de freguesia decidir, mas é da sua competência relembrar, intervir, pressionar a autarquia, e fizeram a empresa intermunicipal para a gestão das águas e dos resíduos. Portanto, o intuito é a candidatura aos subsídios europeus. Portanto, não vamos perder esta oportunidade, já está criada a entidade, portanto, o Presidente de Junta pode, na Assembleia, relembrar para que não se esqueçam, não caiam em saco roto, essas alterações que foram feitas e essa necessidade e essa candidatura, ou objetivo de candidatura. Esperemos que vá a bom porto e que vamos ter uma taxa maior de saneamento na nossa freguesia. Já que estamos a falar nesta área da água, saneamento e resíduos, permita-me falar dos resíduos. A recolha tem funcionado da forma que seria normal funcionar? Possível. Normal. É assim, a recolha, infelizmente, a minha freguesia ao pé da cidade até não está tão mal. Mas efetivamente é um problema a nível do município em geral. Da minha freguesia também a recolha não é tão atempada como seria de esperar, não é feita com tanta regularidade. Em particular, o que tem existido mais queixa dos habitantes da minha freguesia é a limpeza dos contentores. Sim. Há mais de um ano que não é feita, segundo a maior parte das pessoas. Há contentores que há mais de um ano que não são limpos. E é algo que
No verão, principalmente. No verão, pronto, já não se fala 2 em 2 meses, é algo. Mas pronto, há locais que fazem mensalmente e nós aqui há um ano. Pronto, é um ponto que podia ser. Pronto, há vários fatores associados, na comunicação saem vários fatores, há vários motivos para essa situação menos favorável, mas sim, é um ponto que tem que ser melhorado. Voltamos ao outra vez, temos que fazer pressão junto à autarquia, junto da entidade intermunicipal, que deve ser a autarquia, a comandar e a dar a opinião dentro dessa entidade. Portanto, nós como junta de freguesia, sendo eu eleito, já estou a falar é quase como se estivesse, mas terá que ser a junta de freguesia e o presidente junta, neste caso, presente nas assembleias, a participar e a chamar a atenção, ou fora delas, diretamente em reunião com o presidente da autarquia. Qual delas? Muito bem. Temos 2 candidatos. Avancemos então. Perguntava-lhe agora, e para além de tudo aquilo que já nos disse, para os próximos 4 anos, lá está, caso seja eleito, que prioridades é que pretende concretizar? Não sei se já terá fechado o programa, se calhar ainda não, mas que prioridades, quais é que são as suas grandes bandeiras? É a fixação da população e tudo o que está associado a isso, todas as condições que têm que ser melhoradas para a população para que se mantenha, se fixe, atuar junto à autarquia em particular, porque é a entidade que nos pode dar apoio, quer no licenciamento, no agilizar o licenciamento para reabilitação urbana, para construção, principalmente para casais jovens, facilitar o licenciamento no processo, não torná-lo tão burocrático para que as pessoas não acabem por desistir e mudem de município, por exemplo. Há casos de situações dessas. Melhorar, no geral, as condições, ter atenção também aos médicos de família, estão todos à beira da idade da reforma. É um ponto que é importante relembrar e não descurar, não perder os médicos, o serviço de saúde de proximidade, porque entretanto daqui a uns anos, 3, 4 anos, está tudo ali à beira da reforma e é importante pensar já na renovação, não vir como a nossa Ministra da Saúde vir dizer que não tem médicos formados. Portanto, já devia ter pensado nisso, porque as pessoas têm uma idade para se reformar, portanto não era surpresa que ia haver reforma. Portanto é pensar já nisso, porque é algo que nos próximos anos vai ocorrer e é importante estarmos já preparados para estarmos abertos aos concursos e as condições para fixar novos médicos na nossa freguesia, para não perdermos outro serviço que é importante também para haver fixação da população. Outra coisa que seria interessante, também coisas simples, a existência de um espaço cidadão da nossa freguesia, por exemplo, somos das poucas freguesias do município que não tem um espaço cidadão, algo que não será complexo e que pode trazer mais-valia, principalmente com esta limitação à deslocação de pessoas, que felizmente estará a atenuar, mas que era importante ter esses serviços mais próximos da população, descentralizar um pouco os serviços. Há outro ponto a referir também, é o estado em que estão as ribeiras na freguesia, também é algo que é importante salientar. Temos-nos deparados com notícias a nível da Europa, toda a Europa, com cheias e com infortúnios a ocorrer devido à pluviosidade elevada, mas a nossa freguesia, as ribeiras da nossa freguesia no estado em que estão deixam-me preocupado e acho que há algo que poderia ser feito, lógico que terá que ser... falta de limpeza, de manutenção... A ribeira está completamente encerrada com canas, não sei como é. Em caso de cheia ele vai ter que extravasar e é uma coisa que está a acumular de ano para ano e cada vez vai sendo mais complicado. O próprio leito das ribeiras está repleto de lixo, canaviais, e seria importante, junto com a Agência Portuguesa do Ambiente, junto com a autarquia, promoverem essa limpeza e ao mesmo tempo a possibilidade de dinamização de espaços de utilização lúdica ao longo da ribeira, porque também é algo que não é aproveitado porque está coberto de canaviais, não há forma de conseguir ver o interior. Pronto, em relação são alguns dos pontos e outros vamos fazendo
Falou na saúde e nesse desejo e nessa preocupação de manter recursos humanos, neste caso médicos, ao serviço da população. Nesta altura, que ponto de situação é que pode fazer o acesso aos cuidados primários por parte da freguesia? Está bem servida, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível de estruturas propriamente ditas? Ou há aqui também dificuldades que vamos encontrando um pouco por todo o concelho? Diria por todo o país. Todo o país. Região do Médio Tejo em particular. Mas, assim, nós temos os centros de saúde estão com médico, comparativamente a outras localidades. Poderia ser melhorado, talvez, os horários de atendimento, o serviço prestado, mas para já temos um serviço que funciona, mas que a curto prazo poderá não funcionar por causa, como referi, da situação de reforma. É lógico que nunca é ideal, poderia ser sempre melhorado, mas para já temos um serviço que é bem. Sim. Há certos pormenores de funcionamento que isso varia de próprias pessoas que estão à frente e não tem a ver com ver o serviço em si. São situações pontuais e espero que continuem a ser e que no geral funcionem. Já agora, o acesso aos cuidados hospitalares, nomeadamente consultas, aqui na rede de hospitais do Médio Tejo, estamos a falar também de uma freguesia que tem, como é óbvio, a população mais idosa, se calhar já sem a mobilidade desejada, já sem a possibilidade de transporte também desejada. Como é que estamos aqui de ligações entre a freguesia, a cidade, em termos de transportes, se estão de acordo com as necessidades? Sim, houve um decréscimo muito significativo da oferta rodoviária, em particular na freguesia, em geral no município todo e no país em geral. Mas tem também o transporte a pedido, que ainda poderá ser uma alternativa, mas em relação, por exemplo, às consultas, à ida aos hospitais, já há uma dificuldade, estão dependentes de familiares, estão dependentes de táxi. Tem este serviço de novo, o transporte a pedido. Não tenho muita gente que me tenha dado o feedback ainda, mas com o tempo vamos ver como é que funciona. Mas daí a importância de salvaguardar o serviço de saúde de proximidade generalista, porque já o especialista já é difícil de aceder. Se vamos pôr o generalista também, afastá-lo da proximidade da população, mais difícil vai ser para as pessoas que têm dificuldade em mobilidade, pessoas que têm, há quem tenha familiares que pode ajudar, há quem não tenha, e temos que estar disponíveis e temos que nos lembrar de todos e manter o mais próximo possível da população os serviços, porque lá é que são importantes e nem toda a gente se pode deslocar da mesma forma, e agora esta pandemia veio mostrar que é importante ter serviços de proximidade, porque a centralidade não funciona em caso de pandemias. Por falar em população mais idosa, dentro do seu programa, do seu conjunto de ideias, há algo que possa ser feito para melhorar o apoio a estas pessoas, àquelas que residem na freguesia, como é óbvio? Em termos de população mais de 50 anos ou pós-reformados, também seria importante uma ocupação de tempos livres, de haver uma dinâmica como se pretende para os jovens, também se poderá promover também para as pessoas que estão já na reforma e que têm mais tempo livre e carecem de alguma atividade e estar disponíveis para desenvolver, ou podem até colaborar nas atividades, no desenvolvimento, pelo conhecimento que adquiriram na sua vida profissional, e poderá ser aproveitado em benefício de todos, que era interessante. Passando pela possibilidade de criar um espaço ou dar incentivo à formação de uma universidade sénior. Mais ou menos formal, seria uma forma, não existe na freguesia. Em relação à população sénior, também as pessoas que estão limitadas fisicamente e com dificuldade de autonomia, também incentivar ou promover ou apoiar a criação de um lar na freguesia, que também não existe, e é algo que seria importante também para ajudar nessas pessoas que têm menos autonomia, não têm possibilidade de se manter
por si ou os familiares não têm a possibilidade de estar próximo, ter uma instituição em que as pessoas possam estar institucionalizadas em continuado, sem ser... Temos os centros de dia, temos os serviços domiciliários que são uma grande ajuda, mas algo onde a pessoa que está mais limitada possa estar não existe na freguesia. Também é importante, seria importante incentivar e apoiar a criação de um lar na freguesia. Há associações na freguesia que fazem aqui um bom trabalho, um grande trabalho de proximidade com as pessoas mais idosas, e estou aqui, vem-me logo à cabeça a questão do Sport Clube Operário de Sensoldes, até no âmbito do próprio Bonchons. A Junta de Freguesia poderá ir mais além nesta relação que tem com as associações, incentivá-las a realizar mais eventos, neste caso em parceria. Há aqui mais algum passo que se possa dar nesta relação junta associações/coletividades? Uma das coisas que eu referi, que achei que era referi, não aqui, não num debate, mas em termos de associação, o SCOX, por exemplo, é uma referência a nível da freguesia em termos de dinamismo de atividades, envolvimento dos jovens, participação em diversas candidaturas que outras associações também podiam participar e podiam concorrer. Acho que era interessante ter um núcleo ou um polo onde as associações pudessem ter um apoio, quer na realização de atividades entre si, dinamização de atividades em conjunto, quer apoiarem-se umas às outras em candidaturas, em início de projetos. Seria interessante, seria uma das coisas a apontar em termos de associativismo, promover o relacionamento entre as associações da freguesia. Acho que beneficiaria a todos haver um conjunto de atividades em que toda a freguesia estivesse envolvida, e em vez de termos a população residente e local da nossa localidade ou aldeia, podermos toda a freguesia envolvida em conjunto. 3.500 pessoas. Dá para fazer atividades com muito dinamismo. Acho que era importante nesse sentido a colaboração, tendo como referência o SCOPS, que é uma referência a nível nacional em termos de associativismo, mas temos outras associações também na freguesia que todas em conjunto têm algo a dizer e algo a dar. Temos os 4 Unidos em São Miguel, também uma associação bastante dinâmica. Falou nos idosos, pensei que fosse falar também do Passo da Comenda, também tem o apoio domiciliário e o centro de dia. Temos São Silvestre, também tem um dinamismo também a nível local. Tem o grupo de teatro também, foi uma agradável surpresa. Pronto, são coisas mais pequeninas que vamos conhecendo e vamos inteirando, e todos em conjunto podíamos fazer algo de mais forte, todos unidos. Acho que conseguiríamos ainda mais, apesar do que já é feito, já é de relevo nacional, mas acho que poderíamos trabalhar mais a nível do local, quer atividades em termos de atividades esportivas, quer em termos de atividades culturais. Na educação também já aqui falou nessa necessidade, neste caso da questão dos tempos livres, mas e recorrendo sempre ao conjunto de ideias que terá projetado nesta área, neste setor da educação, tem mais alguma prioridade definida? Na educação há sempre, todos os anos, a preocupação de o número de turmas, conseguir os números mínimos de crianças, e pronto, a Junta de Freguesia irá colaborar dentro das possibilidades, dentro dessa tentativa de manter o funcionamento das escolas, ou a intenção de manter o funcionamento. Lógico que terá que ter a colaboração também da autarquia, terá que haver interesse da autarquia também nesse apoio. Penso que é fundamental manter as escolas abertas para haver a proximidade dos serviços em relação à comunidade. A freguesia fará o que está dentro das possibilidades, mas a verdade seja dita é que se não há jovens, se não há população, não conseguimos ter uma escola a funcionar. Portanto, a minha prioridade é a fixação da população para que possa ter uma escola a funcionar. Daí não estar preocupado em estar a arranjar. Exatamente. Para ter mais uma, eu quero ter população para que seja fácil e possivelmente reabrir escolas que já tenham fechado.
Já seria uma utopia, seria quase tanto como dizer que tinha 100% de saneamento. Mas é uma possibilidade, porque se fixarmos população, se tivermos crescimento de população jovem, poderemos ter as escolas abertas sem dificuldade, e se calhar a dificuldade será onde arranjar dinheiro para tanto apoio a dar para tanto jovem que temos na nossa escola. Pronto. Uma visão otimista. Muito bem, muito bem. Estamos a chegar ao final do nosso tempo, dos nossos 50 minutos, e como ficou definido no início, disponibilizo então agora 2 minutos, sem qualquer questão, para acrescentar aquilo que me entender. Candidato-me à Junta de Freguesia, conjuntamente com a lista, candidatamos-nos, estando disponíveis para colaborar com todos, para elevar a nossa freguesia. Esperamos ter o vosso apoio, refletindo no voto, e juntamente com a autarquia, que esperamos que também haja alterações, vamos trabalhar para tornar a nossa freguesia melhor e mais forte, todos juntos. Vamos lá. Muito bem, e é com essa mensagem que finalizamos mais esta edição de Especial Autárquicas. Obrigado pela sua presença pelo convite, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. E assim finalizamos mais esta edição. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Estivemos então à conversa com Carlos Rafael Pereira, ele que é candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de Madalena Bezelga. Recorde-se, estão em causa as eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. Fique bem. Fique com a Hertz.